Bíblia com a linguagem de hoje para facilitar o entendimento de vocês. Então a gente estava falando de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 23. Pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, eles não semeiam, não colhem, não têm despensas nem depósito, mas Deus dá o de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode encontrar em compridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesma, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. E Deus é Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também todos vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhe dará todas essas coisas. Amém. Então, Deus tem ministrado no meu coração essa palavra, porque hoje a humanidade, ela tem buscado as coisas desse mundo. O que alimenta todo dia a felicidade dessas pessoas é aquilo que elas estão conseguindo adquirir, usar, comprar. É um bom carro, uma boa casa, roupas, para poder por fora se sentir feliz de alguma forma. Porque ficam carentes de elogios dos outros, ficam carentes de realmente ter algo que supre aquele vazio que os jovens, adultos se encontram todo dia. Mas especialmente hoje eu queria falar com os jovens mesmo, porque é a geração eleita, é um novo tempo que Deus está levantando para essas vidas serem semeadas do amor dele e poder provar da sua misericórdia, do seu amor. Então eu queria falar especialmente para os jovens mesmo. Olha, com todo o amor que há em Cristo, que Deus tem derramado na minha vida, eu queria falar como testemunho vivo que Deus é maravilhoso. E quando a gente entrega a nossa vida para Ele por completo, como fala na palavra, buscar primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele está falando com verdade mesmo. E a gente não vê isso porque a gente não entrega isso para Ele. A gente dá chance para tantas coisas, mas para o Senhor a gente não dá. A gente vai e ora com pressa, vai para o culto só no dia de domingo ou quinta-feira e alimenta ali o espírito, mas a gente quer que quando o culto não sai conforme a gente espera, a gente acha que Deus não está nos ouvindo e que Deus não está operando, porque a gente quer mesmo é que esse culto mexa com as nossas emoções. Mas eu tenho uma coisa para te falar: Deus é muito mais do que isso. Deus, quando a gente entrega de verdade para Ele e pede para Ele ministrar nos nossos corações, a palavra ela entra e ela é plantada na terra boa, a terra está pronta para ser semeada. Então a gente vai no culto, a gente fica ali esperando que algo venha para mexer com os nossos sentimentos, para que eu saia dali cheio da glória de Deus. Mas quando alguém vem e joga um balde de água fria na gente, tudo acaba. E o Senhor, Ele é constante, Ele não é inconstante. Essa palavra ela tem falado muito comigo, que a gente tem buscado as coisas dessa terra. A gente está querendo estar com um pé nele e um pé na vontade do mundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Fazendo um pouco a vontade de Deus e um pouco a nossa vontade. Sai do controle da sua vida. Deixa Deus agir. Dá uma chance de verdade para Deus. Faz um exercício. Começa com um exercício de oração todos os dias. Antes de você levantar, entrega seu dia para Ele e fala: Deus,
Eis-me aqui, faça a tua vontade, me cobre com teu sangue, me livre de todo mal e opera na minha vida segundo a tua vontade, não a minha vontade. Me mostra tudo aquilo que eu tenho que ser transformado, me esvazia de mim mesmo. E Deus vai começar a operar na sua vida. E tudo aquilo que você tem sentido que não vai para frente, que não te completa, que te leva à infelicidade, você vai ver que vai ser transformado. E a sua vida vai ser operada. E isso é dia após dia. Não é, muitas vezes você chega, é batizado, é renovado, ou diz eu sou cristão, eu sou evangélico, e aí a gente não vê transformação, nada muda, e a gente serve de mau testemunho ainda para os outros que estão começando a buscar a palavra do Senhor, e a gente serve de mau testemunho mesmo. Porque não é só ir lá na igreja, vestir a capa da santidade, colocar máscaras que não somos nós, e depois sair de lá e não ter vida cristã. É muito mais do que isso, dizer que é evangélico e defender levantar placas, e levantar congregações e títulos. Não é isso que Deus espera de nós. O Senhor, Ele espera que nós possamos ser muito mais profundos, não ficar na superfície, mas na profundidade, e muito mais além, pedir para Ele entrar realmente nos corações e invadir com toda a força e com todo o poder, e ver Deus operar a cada dia na nossa vida, e não com teoria, mas com vida. Porque a gente vê muitas vezes as pessoas levando o evangelho, pregando o evangelho, e os pastores, as autoridades, né, as nossas autoridades ali que estão lá no templo, estão pregando o evangelho com muito amor, e aí a gente sai de lá, recebe aquilo como só com os outros, só serve para os outros. A gente, na hora que o pastor está pregando a palavra, lembra de alguém, fala, ele está falando para fulano, olha só, tá vendo? E nós? E o eu? Será mesmo que eu não tenho que consertar algumas coisas dentro de mim? Será mesmo que é só o meu irmão que tem que mudar a sua postura, que tem que dedicar mais a vida a Deus? Olha, eu acho que a gente precisa refletir muito, sabe? A geração que Deus tem confiado, porque Deus tem confiado tantas coisas a nós. A gente precisa tanto nos unir como jovens, interceder por esse Brasil, interceder por essa nação, interceder pela igreja, porque existem vários nomes, várias placas, várias denominações, vários títulos. Mas não é isso que Deus quer, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós se unimos, que nós viremos um corpo para defender e honrar o nome dEle, para amar uns aos outros, para nós poder sentar e discutir sim o nosso ponto de vista, mas principalmente falar com o derramar do Espírito Santo sobre nós. Porque a gente não consegue fazer nada sem o derramar do Espírito Santo. Não adianta nada eu me prostrar aqui diante dessa câmera e querer falar a minha vontade se o Espírito do Senhor não estiver conduzindo essa conversa. O Senhor tem que operar dentro dos nossos corações. Nós temos que ser tomados pelo Espírito Santo, porque aí a gente alcança a geração, porque a gente alcança o poder dele, e aí sim nós seremos iguais a eles, igual a Deus, porque quando Deus fala, amai uns aos outros como eu vos amei, nós não temos nem noção do que é amar, porque quando a gente ama de verdade, o amor tudo suporta, o amor ele não é invejoso, o amor ele realmente tudo suporta, como fala na palavra, o amor não vê defeitos. E nós, a primeira coisa que acontece quando a gente se decepciona com alguém, acabou o amor, não quero mais, não quero ter vínculo mais com aquela pessoa. Então a gente precisa aprender a esvaziar dessa veste, tirar essa veste que a gente tem buscado, de usar roupas lindas, de marca, se preocupar com o que havemos de comer, de vestir, e entregar a nossa vida à santidade para a gente poder alcançar realmente a glória do Senhor, o que Ele tem reservado para nós. Poder estar livres para Deus operar, porque olha, eu vou te falar, Deus não opera de jeito nenhum se a gente estiver com o pé no mundo. A gente acha que está sendo santo, que está fazendo um grande favor para Deus. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Não estão. A gente não está no caminho certo, Deus não está operando em nós, porque Deus não tem como operar as maravilhas dele quando a gente está cheio de soberba no coração. E essa palavra, ela vem muito de confronto hoje com os nossos jovens, com a nossa geração, porque a cada dia mais a mídia tem poluído as nossas cabeças, as novelas, os cânticos, as músicas populares, tem falado e gerado sentimentos que nós temos que estar com um corpo legal, que nós temos que estar com roupas legais, para a gente estar bem visto diante da sociedade, para a gente arrumar bons empregos, e a gente tem que estar estudado, pós-graduado, isso é importante.
Muitas vezes, para você poder dar continuidade na sua vida, sim, mas dependendo do ponto de vista, isso é horrível. Porque você tem buscado coisas, adquirir coisas aqui na Terra, construir castelos aqui, sendo que o mundo todo está sendo destruído com isso, com o sistema que o mundo tem colocado para nós. Então a gente tem que parar para pensar aonde está a cabeça dos jovens, parar e sacudir e levantar esses gigantes que são os jovens eleitos dessa geração e pedir para Deus derramar muito amor. Hoje, quando chovia aqui nessa cidade onde eu tô, eu pedia para Deus, Pai, derramar chuva, essa chuva com força, e conforme ela caísse na terra, gerasse novas vidas, ressuscitasse mesmo os jovens, com amor, que essa chuva fosse uma chuva de amor, para que eles começassem a um levantar pelo outro, e um orar pelo outro, e um honrar o outro, e um andar com o outro, para a gente poder levar realmente o amor de Cristo a um só corpo, a uma só comunhão. E são tantas coisas que acabam tirando o nosso foco do Evangelho. Nós temos tirado Deus do centro do Evangelho, temos colocado os milagres e sonhos no centro do Evangelho. E muitas vezes eu fico pensando aqui em casa, Deus, onde nós vamos parar com esses sonhos errados? E Deus tem me falado, me inquietado que nós temos que buscar o reino dele, porque todas as outras coisas serão acrescentadas sim, mas no dia que a gente buscar o reino dele, entender que a gente não sabe buscar o reino dele, ele vai começar a operar.